Diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mas mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, Deus de graça e misericórdia, Deus santo, Deus altíssimo, Senhor, pedimos a direção do Teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, pedimos a capacitação do Teu Espírito, a influência do Teu Espírito, o agir do Teu Espírito. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor Deus, nas nossas vidas, através das nossas vidas. Que o Senhor possa fazer o Teu mover nessa noite mais uma vez, Senhor. Que neste momento aqui de culto ao Senhor Deus Altíssimo, também seja um momento em que nós sejamos renovados, sejamos desafiados, sejamos restaurados pelo poder da Tua palavra também, edificados por essa palavra, instruídos por essa palavra, em nome de Jesus. Atua nesse lugar, Senhor, por Tua glória, por Tua bondade e para o Teu louvor, Senhor. É no nome de Jesus que assim nós oramos e já somos agradecidos. Amém. Não sei quantos dos irmãos acompanham essa mensagem que eu venho falando a respeito da carta de Pedro, né? Já algumas semanas. Mas Pedro começa a partir do versículo 3, desde o princípio do capítulo, né? Semana passada nós abordamos a questão da eleição dos versículos 1 e 2 aqui desse início de carta. Como Pedro atribui aos cristãos espalhados por toda aquela região por causa de uma série de situações que levaram eles a se dispersarem. Como Pedro atribui àqueles crentes os mesmos títulos que foram dados aos judeus, exclusivamente aos judeus, enquanto povo eleito exclusivo da parte do Senhor. E isso Pedro começa a partir do versículo 3, mostrando a respeito da regeneração, que eu também já falei aqui na igreja em outras semanas,
que é o novo nascimento, a obra que Deus faz nas nossas vidas. Fomos regenerados, nascidos de novo, nascidos com um propósito e com uma missão. E ele continua falando sobre esse processo a partir do versículo 10, quando ele fala que inclusive os profetas começaram a profetizar sobre Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Salvador. Os profetas foram, vamos assim dizer, os precursores a anunciarem, a pregarem esta salvação. E Pedro vai falando a respeito dessa obra em que os profetas estavam envolvidos, profetizando sobre essa salvação. Eles estavam ali empenhados, estudavam, se dedicavam, tentando interpretar a lei e tentando transmitir isso ao povo. Você observa que eles falam não deles mesmos, Pedro diz que eles não estão falando deles mesmos, mas do Espírito Santo de Deus. No versículo 12 eles falam, a eles foi revelado que não para si mesmos, não foi uma coisa que foi dado a eles, para eles. Deus não havia dado algo aos profetas, simplesmente para os próprios profetas, mas para que por intermédio dos profetas chegassem a todos, salvação, por intermédio dos profetas, chegassem também a todos, como ele diz no versículo 12, repetindo, a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministrava as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho. Até chegar os pregadores, os ministros, os evangelistas, as pessoas, eu diria que não substituindo os profetas, mas com a mesma voz profética, pregando a salvação, pregando o evangelho do reino, pregando a boa notícia. E é interessante Pedro dizer essas palavras, coisas essas que os anjos anelam perscrutar, que os anjos não entendem como é isso, qual é esse processo, nem de anunciar a salvação e nem mesmo de experimentar a regeneração, que é o efeito da salvação. E aí o versículo 13, que é onde eu quero chegar, Pedro vem falando tudo isso sobre salvação, o processo da salvação, desde quando Deus nos escolhe, quando Deus levanta profetas, pregadores, tudo isso numa ação conjunta entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu irmão, estou falando com muita dificuldade hoje. Ai, Senhor. E aí, uma vez que ele expõe todo esse processo, no versículo 13 ele diz, por isso, por esta razão, por isso, cingindo o vosso entendimento. Aí vem toda essa fala de Pedro do versículo 13 que eu quero tratar conosco. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Depois dele explicar todo o processo da salvação, desde a eleição lá no Pai, a voz do Espírito Santo, o sangue de Cristo, ele explicar todo o trabalho dos profetas, os pregadores. Depois dele falar tudo isso, agora ele fala para nós, os salvos, nós, os regenerados, nós, povo de Deus, ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmão, se nós entendermos todo esse trabalho que Deus teve, usando profetas, pregadores, meio do Espírito Santo, o sangue de Cristo, filhos de Deus, no sacrifício lá naquela cruz sendo derramado, eu não posso simplesmente, depois de ter recebido essa salvação, entendendo toda esse trabalho, toda essa articulação que Deus fez para me alcançar, eu não posso ficar meio que bobo na jogada. Eu não posso viver uma fé cristã entendendo todo o processo até chegar em mim, até essa salvação chegar em mim,
viver um evangelho bobo, viver um evangelho barato, viver de qualquer forma. Daí Pedro, nesse versículo 13, ele fala da necessidade de nós sermos fortes espiritualmente falando. A força da fé cristã. Pedro está aqui falando exatamente todo esse processo, a grandeza, da glória, que o crente pode aguardar em Cristo Jesus, na sua esperança da glória. Porém, nós, os seguidores de Cristo, nunca, jamais devemos nos perder em sonhos, em fábulas, em histórias da carochinha que estão por aí a nosso redor, a respeito do futuro. Eu não posso simplesmente desviar o meu olhar do futuro. Falei um pouco disso domingo, inclusive, né? Nós, seguidores de Cristo, nós que fomos alcançados por essa graça, nós que fomos regenerados pelo poder do sangue de Cristo, nós não podemos perder o foco, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos nos distrair, nós não podemos nos perder em fábulas, em contos, nós não podemos simplesmente nos deixar entreter da fé, não. A gente tem que estar focado principalmente a respeito das coisas futuras. Sempre, eu e você temos que sermos firmes na batalha do presente século. Estamos em guerra, irmãos, é verdade. Nós estamos trabalhando, estamos ocupados, nós não estamos desocupados. Nós não estamos de folga, nós não estamos de férias, nós não estamos num feriado, nós não estamos num período de trégua, estamos em guerra e estamos em trabalho. É horário de trabalho, é dia, é hora de trabalhar. Não é hora de descanso ainda, não é noite, né? Não é hora de dormir. O crente precisa estar atento, focado, empenhado para aquilo que ele foi eleito, escolhido, propósito, a missão. Eu falei na quarta-feira passada. Por isso Pedro faz aqui, eu vou tentar ser breve, até porque eu acho que eu não aguento muito mais. Porque se eu for devagar, os irmãos vão dormir. Então eu vou ter que botar força aqui para os irmãos não dormirem. E aí a energia vai acabar mais rápido, né? Então Pedro vai nos fazer 3 desafios nesse versículo 13. Você está me ouvindo? Diz amém. Eu vou repetir o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 3 desafios que Pedro nos faz, irmãos. 3 desafios que Pedro lançou para aquela igreja do primeiro século, que estava ali sobre uma série de ameaças à sua identidade. Uma igreja jovem ainda, né? Tinha acabado de ser instituída. Nós temos aqui 2000 anos de história, porém, estamos rodeados de uma série de coisas para tentar nos desviar, para tentar nos acomodar, deixar uma igreja acomodada, uma igreja confortável, uma igreja que não está desempenhando a sua função. 3 desafios que Pedro nos traz. Primeiro, verso 13. Cingindo o vosso entendimento. Algumas traduções diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Essa primeira expressão, esse primeiro desafio que Pedro traz à igreja e traz para nós hoje, é exatamente uma expressão que alguém disse que é deliberadamente vívida, no sentido de presta atenção, irmão, tu não está de folga, presta atenção no trabalho, para de se dispersar, né? Para de se distrair, nós estamos ocupados.
Por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento, porque a coisa é aqui, ó, no entendimento, na inteligência. A ideia que Pedro tem é que naquela região do Oriente Médio, lá de Israel e todo o Oriente Médio, as pessoas usavam normalmente umas vestes, pareciam uns vestidões, né? Uns roupão grande, né? Não é parecido com as roupas das mulheres de hoje, não, mas era um vestidão que ia até os pés. Imagine ter que trabalhar com uma roupa dessa. E aí, normalmente se usava um cinturãozão, né? Um outro pano que formava um cinto aqui na cintura. E aí, quando a pessoa estava lá trabalhando e que precisava ter mais agilidade, o que ela fazia? Ela dobrava aqui o roupão e prendia no cinturão. Amarrava aqui para encurtar um pouquinho as vestes e ter um pouco mais de mobilidade. Quantos de vocês entendem aquela expressão arregaçar as mangas? A mesma coisa. Quando Pedro diz, cingindo os lombos do vosso entendimento, é que ele está chamando a atenção para nós arregaçarmos as mangas, tirarmos a jaqueta, o casaco, para assim também afastar tudo aquilo que está nos dificultando, né? No trabalho. Aqui Pedro está exortando cada um de nós para que nós estejamos preparados no maior e mais intenso esforço mental, irmãos. Aqui, eu estar atento na minha mente se eu estou trabalhando ou não, se eu estou me distraindo ou não, se eu estou desperdiçando o meu tempo com outras coisas ou não, se eu estou produzindo ou não. Porque às vezes você está aqui, está meio enjoado do trabalho, você começa a se dispersar e quer conversar um pouco, né? E quer olhar o celular, e quer fazer outras coisas, e o tempo vai passando, o seu trabalho, que é para você fazer, você não faz. Quando a gente se junta aqui para trabalhar, né? Para fazer as reformas da igreja. E aí, de vez em quando, um vai começar a contar uma história. Aí todo mundo para de trabalhar para ouvir a história do que o outro está contando. É preciso alguém dizer, ei, negado, vamos trabalhar, né? Pode contar a história, mas não para de trabalhar. Continua trabalhando. Vamos ser inteligentes. Algumas pessoas, às vezes, pensam o seguinte, vou cuidar da minha família. Você deve cuidar da sua família enquanto você trabalha no reino. Enquanto você trabalha no reino, você cuida da sua família. Não dá para você simplesmente separar as duas coisas. Pastor, eu preciso focar nos meus estudos. Você deve focar nos seus estudos enquanto você foca no reino de Deus. E enquanto você foca no reino de Deus, você também foca nos seus estudos. Bota a cabeça para funcionar isso que Pedro está falando. Você não pode simplesmente se dedicar a uma coisa e deixar o seu trabalho de lado. E quando eu digo o seu trabalho, é a sua função, o seu propósito, a missão para a qual você foi eleito, para a qual você foi salvo, meu irmão. O sangue de Cristo, Jesus pagou um preço para nós sermos algo aqui na terra. E eu preciso entender isso. E não perder o foco disso. Estar atento nisso, embora eu faça outras coisas. Porém, eu devo arregaçar as mangas, cingindo os lombos do vosso entendimento. Aqui, um esforço intenso mental. Na tradução King James, essa fala vem como estai com a mente preparada, prontos para agir. Alguém tem a versão King James aí? Tem não, né? É exatamente o que diz o texto. Estamos prontos, estamos mentalmente prontos, preparados para agir em toda e em qualquer situação, circunstância.
Estai com a mente preparada, prontos para agir. Aí a mídia é muito eficiente, né? Foi buscar a versão King James. Nós nunca devemos nos contentar com uma fé medíocre e negligente, irmãos. Nunca, nunca, nunca. Ser um crente meia boca, nunca. Ser um crente vou tirar a folga de alguém. Está precisando ali, vou dar uma trabalhada. Pronto, já chegou gente para trabalhar, agora eu vou me acomodar de novo. Nunca, irmãos, nunca, nunca. Cingindo os lombos do vosso entendimento, ou estai com a mente preparada, pronta para agir. Nunca devemos nos contentar com a fé medíocre, negligente. Nós temos que nos decidir a pensar as coisas do reino de Deus, nas suas dimensões e nas suas implicações. Meu irmão, o reino de Deus, aqui na terra, somos eu e você. Somos cidadãos do reino. O que as pessoas vão pensar ao olhar para nós? Deste reino. Nunca devemos nos conformar com uma cômoda e superficial aceitação da fé. Nunca, irmãos. É uma fé superficial. Eu preciso me aprofundar. Pedro está falando de coisa aqui, da mente, irmãos. Não é de ativismo, embora o trabalho seja resultado da forma como que eu penso. Nunca devemos nos conformar com uma fé superficial e acomodada, irmãos. Nunca. Pedro é quem diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso progredir, fazer um esforço para conhecer mais e mais e mais, e crescer mais e mais e mais, buscar mais e mais e mais, poder ser mais útil. Quanto mais eu puder ser útil no reino de Deus, eu quero ser. Dons e talentos a serviço do reino, assim eu preciso me demonstrar. Preciso pensar com profundidade o reino de Deus, o chamado, a santa vocação. A segunda lição, exortação que Pedro traz, nesse versículo 13: cingido o vosso entendimento, número 1, 2, sede sóbrios. Sede sóbrios. A palavra grega para ser sóbrio, irmãos, ela pode ter dois significados, assim como também na nossa língua portuguesa. Ser sóbrio pode ter dois significados, assim como na língua grega, né? Ou seja, pode significar abster-se da embriaguez, no sentido literal do termo, né? Ou seja, o que é estar sóbrio é o contrário de estar embriagado, bêbado. Sobre o efeito de álcool, de algum entorpecente. Portanto, é um dos significados da palavra sóbrio. É o óbvio, né? Não está sob efeito do álcool ou de algum outro tipo de entorpecente, literalmente. Mas também pode significar de que nós devemos ser constantes. Ser sóbrio é ser constante, é não cochilar, né? Não esmurecer. Sermos constantes na obra, no trabalho, na caminhada, no exercício da fé. Estou falando no exercício da fé. De nos alimentar na fé, da verdade. Sermos constantes, sermos perseverantes.
Embora hajam as lutas, hajam as dificuldades, hajam as barreiras, hajam as afrontas, os motivos para desanimarmos, as enfermidades que temos que lutar contra elas, as batalhas, perseverantes e firmes aqui no nosso pensamento, no nosso entendimento. Sóbrios, isso é sermos sóbrios, não estarmos entorpecidos literalmente e ao mesmo tempo constantes, perseverantes, ativos, firmes na caminhada, no exercício da fé. Portanto, não devemos nunca nos embriagar com os licores, nem com os pensamentos intoxicantes, embriagantes. Devemos sim nos manter sóbrios, em um juízo perfeito, são, equilibrado, sólido. Coloca para nós Efésios, Paulo escreve também, semelhante às palavras de Pedro, Efésios capítulo 5, os versículos 15 a 18, por favor. Portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Meu irmão, presta atenção como é que está a tua vida cristã. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio, a palavra aí é pessoas que não estão prestando atenção na vida. Pessoas tolas, inocentes, no sentido de que não estão apercebidas, não sabem o que estão fazendo. Se fosse na linguagem do Tiririca, era abestados, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Alguém aqui concorda que os dias são maus, de fato? Sim ou não, irmãos? São, não é? E por que que às vezes a gente sabe, a Bíblia está aqui dizendo, olha, o tempo é ruim, o tempo é difícil. Vede prudentemente como andais, não relaxa, preste atenção. E por que que às vezes a gente dá assim uma cochilada, né, irmão? A gente sabe que está em guerra, sabe que está no período de trabalho, irmão. A gente não está de folga. A gente não está no período de descanso, descanso é lá na glória, irmão. Estamos trabalhando, estamos de plantão. Não dá para cochilar. Não dá para sair para merendar, né? Remindo o tempo, volta de novo, por favor. Remindo o tempo, porque os dias são maus. 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. 18. E não vos embriagueis com o vinho da dissolução, né? O vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com o vinho da dissolução. Paulo começa falando no versículo 15 sobre vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E ele encerra, né, nesse versículo 18, dizendo, não vos embriagueis com o vinho da dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meu irmão, é uma coisa ou outra, não existe meio termo, percebeu? É uma coisa ou outra, ou eu estou sendo tolo, ou eu estou sendo sábio, ou eu estou sendo prudente, ou eu estou sendo imprudente. Lembra da história, a parábola das noivas, as 10 virgens lá? 5 prudentes e 5 nécias. Não tem um meio termo. Não existe meio termo. Ou eu sou sábio, ou eu sou nécio. Ou eu sou prudente, ou eu sou imprudente. Ou eu estou embriagado no vinho da dissolução, ou eu estou cheio do Espírito. Ou eu estou cheio do Espírito. Eu acho que esse microfone vai falhar, mas não. Por isso, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Vai falhar.
Tá morrendo. Ainda bem que eu não sou uma máquina, mas esse microfone aqui, ó, vai se acabar. Jesus. Deu certo? Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É bem facinho para o crente, ser levado sucessivamente por uma variedade de entusiasmo repentino. Aparece uma modinha aqui, aparece uma modinha ali, aparece um negócio ali, aparece um negócio lá, e o crente, oba para lá, oba para cá. É bem facinho. O crente se distrai com uma coisa aqui, outra ali. Irmãos, são muitas distrações nos nossos dias, a cada dia, na verdade. São muitas distrações. Deixa eu desligar isso aqui, que já me ajuda. É possível ter uma mentalidade que rapidamente fica intoxicada com a última moda ou com o mais recente entusiasmo. É muito fácil, de repente, aparecer, se levantar aí uma modinha e o crente esquecer da palavra, tirar os olhos de Cristo, tirar os olhos da verdade, tirar os olhos da retidão e se apaixonar por mais uma modinha da vez. Esquecendo-se da palavra da verdade e muitas vezes até esquecendo do próprio chamado, da missão, do propósito de Deus na sua vida, da vontade de Deus para a sua vida. E a camarada às vezes chega até a dizer: eu ouvi Deus falar comigo, o Espírito Santo falou comigo nisso aqui. Meu irmão, acontece demais. É facinho. Portanto, Pedro está apelando. Pedro apela. Parece aqui um trava-língua, né? Pedro está apelando para os seus leitores, para nós também, para que nós mantenhamos a estabilidade. Porque manter a estabilidade é essencial para quem crê. Quantos creem? Você precisa manter estabilidade espiritual, irmão. Não dá para viver numa montanha russa. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Não dá, irmão. Só o dia de sol, mas eu já fui um temporal, né? Não dá, o crente precisa manter uma estabilidade na fé. Maturidade, irmão. E aí, quando às vezes você percebe, o irmão está indo bem, está bem, de repente está. Do nada o irmão, pum, sumiu. O que foi que houve? Isso acontece com muita frequência ao longo dos anos. Então, Pedro está exatamente fazendo um apelo para que nós mantenhamos a estabilidade, pois essa estabilidade é essencial para quem crê. Cingindo o vosso entendimento, os lombos do vosso entendimento aqui, preste atenção, arregaça as mangas, tu não está de férias, tira aí que está atrapalhando o movimento, né? Preste atenção aí, seja sóbrio, segundo a recomendação de Pedro, seja sóbrio, seja prudente. E a terceira e última aqui, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente, ou seja, ponha a sua esperança na graça. Meu irmão, não deposite a sua esperança em coisas terrenas. Falei recentemente isso. Deus está querendo falar algo conosco, irmãos. Falei domingo, né?
Não deposite a sua esperança em coisas terrenas. Ponha a sua esperança na graça. Ponha a sua esperança ali naquilo que há de ser revelado na vinda do Senhor Jesus Cristo. É exatamente a característica que destacava e destaca, precisa destacar o cristão, é a esperança, a viva esperança. O crente é alguém que tem esperança, irmãos. O crente pode estar com o leão esperando ali com a boca aberta para nos devorar. E para ele está tudo certo, porque não é o fim. Pode estar o mundo dizendo, vai se acabar tudo, isso aqui tudo vai se explodir. Pode explodir. Porque o crente, ele tem esperança viva, não é morta. Esse é o último aqui, terceiro e último apelo desse versículo 13 que Pedro faz à igreja do primeiro século, para nós hoje. Ponham sua esperança na graça. Ponham a sua esperança inteiramente, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quantos esperam Jesus voltar, irmão, pelo amor de Deus? Sabe quando é que muitas vezes o crente fala na vinda do Senhor Jesus Cristo? Quando ele está passando a maior tribulação da vida dele, ele começa a dizer, Jesus volta logo. Isso não parece esperança. Isso não parece viver por esta esperança. Isso não parece ter depositado a sua esperança inteiramente na graça que há de ser revelada em Jesus Cristo, trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Uma característica do crente, a viva esperança, é exatamente, ou precisamente, porque o crente vive em esperança, é que ele pode suportar qualquer coisa, irmão. É exatamente porque nós vivemos e depositamos a nossa esperança naquilo que há de vir, que o que acontecer aqui ou deixar de acontecer não nos abala, irmão. É a esperança. Pode estar ruim como estiver, o crente sabe que algo de bom está para acontecer. Quantos creem assim, irmãos? Algo de bom vai acontecer, ou está prestes a acontecer. Então, é exatamente esta, talvez, o princípio, né? Em que os atletas aceitem o duro trabalho, o duro treino, em que o estudante se submete a horas prolongadas de estudo, porque ele pensa assim, eu vou estudar para poder passar, eu tenho esperança de passar naquele concurso. Eu vou treinar, porque eu tenho esperança de conquistar aquela medalha. O crente, ele está aqui exatamente na esperança de que Cristo vai trazer novos céus e nova terra. Que Cristo vai trazer esperança, no sentido de que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quantos creem assim, digam amém. Todo esforço e perseverança que tivermos aqui, a disciplina, a luta que enfrentarmos aqui, tem significado para nós. Por que tem significado? É porque nós estamos sendo conduzidos a uma viva esperança, irmãos. A gente não está indo sem rumo aqui, não. Nós não estamos aqui perdidos. Nós estávamos perdidos. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas Jesus estendeu a sua mão e abriu os olhos de Josué. Não foi, Josué? Aí, ó. Ou seja, estamos sendo conduzidos à esperança, de maneira que para nós, os crentes, o melhor sempre está por vir. Aí alguém vai criticar aquela música, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Aí o cara diz, o melhor de Deus, Deus já deu, foi Jesus Cristo. As pessoas fazem confusão por coisa besta. É uma ideia de esperança, irmão. E eu não estou nem defendendo a música, só estou trazendo aqui a questão. Mas no sentido de que, olha, para nós sempre há esperança que
dias melhores virão, nem que seja lá na glória, irmão. Nem que seja lá na glória. Encerro com Romanos 8,18, por favor. Romanos 8,18. Porque para mim, Paulo diz, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu tenho por certo, isso é esperança. Pode estar passando todo tipo de aflição, afronta, perseguição, ameaça. E Pedro, ou melhor, Paulo sofreu isso literalmente, né? Quando ele escreve para Timóteo, ele diz, eu estou pronto para passar pelo processo de libação. Já vai acontecer. Ou seja, vou já ser martirizado, serei morto por causa do evangelho, por causa da pregação. Qual o meu crime? Preguei Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Mas a esperança de Paulo é que ele tem certeza, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Esperança. O melhor ainda está por vir, irmãos. Ponha a sua esperança em Cristo. Ponha a sua esperança em Cristo. Cinja os lombos do entendimento, seja sóbrio, coloque a sua esperança naquilo que Jesus Cristo está trazendo para você. Amém? Ele já te deu salvação, já, que é o princípio da teologia da esperança, produzida por Rodolfo Bultmann. Você não sabe nem quem é Rodolfo Bultmann, né? É o já e ainda não. Já somos salvos, mas Jesus está vindo nos buscar. Então aguarda aí, porque o melhor está chegando. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. E ore. Ore com entendimento. Cingindo o vosso entendimento. Seja sóbrio. E ponha a sua esperança naquilo que Cristo está providenciando. Senhor nosso Deus, Pai de toda a glória, de graça e de misericórdia, Deus de toda a consolação, Senhor, nós te exaltamos, te bendizemos, te adoramos, prostrados, adoramos o teu santo nome. Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor, as ações de graças pelos séculos dos séculos. Pai, também nós clamamos a Ti e pedimos pelo derramar do Teu Espírito, Senhor. Pedimos pela renovação, o poder do Teu Espírito Santo sobre nós, para nos manter sóbrios, para nos manter vigilantes, para nos exortar, Senhor Deus, no nosso entendimento, a dia após dia, estarmos com a nossa esperança plenamente, inteiramente, perfeitamente depositadas na esperança da glória, na vinda do Senhor Jesus Cristo, na nova Jerusalém que desce dos céus. Sim, Senhor, trata com cada um de nós de maneira sobrenatural e natural. Trata com cada um de nós, Senhor Deus, espiritualmente e racionalmente. Dá-nos
sabedoria que excede o entendimento humano. Dá-nos sabedoria do alto. Ó Deus, nos faz homens e mulheres prudentes, homens e mulheres cheios do teu Espírito, transbordantes do Espírito Santo de Deus. É nesse momento também, Senhor, que nós também clamamos e intercedemos por aqueles que estão sonolentos, distraídos, e clamamos a tua misericórdia, clamamos, Senhor Deus, a tua visitação, que o Senhor possa ir ao encontro destas pessoas, sim, Senhor Deus, e despertá-las do sono espiritual, despertá-las, Senhor Deus, deste estado de embriaguez por este século. Ó Senhor Deus, abrindo o entendimento, abrindo os olhos espirituais, ó Deus, para que possam ser mais prudentes, ser mais ativos, mais focados, ó Deus, no reino dos céus, na obra e no propósito a qual o Senhor tem nos chamado, na missão a qual o Senhor tem nos confiado. Pai, em nome de Jesus, venha adestrar as nossas mãos mais e mais, venha adestrar os mais, vem capacitar-nos mais e mais para a tua boa obra, até que o Senhor venha, e quando o Senhor vier, quão maravilhoso será o Senhor nos achar fazendo assim, trabalhando, ativos, sóbrios, atentos, sábios, prudentes, ó Deus, cumprindo cabalmente o chamado, combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando a fé. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo com este poder do alto, com esta sabedoria do alto. Ó Deus, revigora as forças dos que estão cansados, levanta os que estão abatidos, restaura as forças, Senhor, o ânimo do teu servo, da tua serva, sara os enfermos, cura das suas enfermidades, em nome do Senhor Jesus. Também nós oramos, Senhor, pela vida da irmã Lineide, pela vida do irmão João, pela vida, Senhor Deus, da tia Naldira, que o Senhor esteja tratando, ó Senhor Deus, restaurando, curando a vida de cada um destes teus servos, e as demais pessoas que se encontram enfermas, ó Senhor, estende a tua mão poderosa, para curar, e assim colocar, ó Deus, na obra, colocar na atividade, trazendo de volta ativa, Senhor, em nome de Jesus, assim nós oramos. Nos despede em paz agora para os nossos lares, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus nosso Pai, debaixo da consolação, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Assim seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Você que crê e recebe, diga amém. Aleluia! Aleluia!